Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a lição 11 que será ministrada no dia 15 de junho de 2025. Tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A leitura diária da semana. Não vamos mencionar os versículos porque está na Bíblia, está na revista, mas vamos falar aqui qual é o tema de cada dia. Segunda-feira, uma oração que revelou o coração do Pai. Na terça, o sumo sacerdócio de Jesus diante de Deus, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Na quarta, o ministério sacerdotal dos salvos em Cristo. Na quinta, imitando a Deus à luz do ministério do Senhor Jesus. Na sexta, a vida em unidade na Igreja de Deus. E no sábado, Jesus intercede pela santidade dos discípulos. Leitura bíblica em classe, João capítulo 17, versículos 1 a 3 e depois versículos 11 a 17. O texto bíblico diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos agora para o plano de aula que se encontra na revista do professor. Introdução. Esta lição sublinha a importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós. Assim, o capítulo 17 é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos. Para aprofundar esse entendimento desse Evangelho, a lição está organizada da seguinte maneira. Número 1. A oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à missão redentora. Número 2. A oração pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E o número 3. A oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Número 2, apresentando a lição. Letra A, objetivos da lição. O tópico 1, que é o que nós vamos estudar hoje, tem como objetivo meditar sobre a oração de Jesus
pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. O tópico 2, examinar a oração pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E o tópico número 3, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Motivação. A oração de Jesus, em João 17, revela o cuidado genuíno de Cristo pelos seus discípulos, abrangendo todos nós. Dessa forma, cada um de nós pode sentir-se incluído na intercessão do nosso Senhor, sendo chamados a viver a unidade do Espírito Santo. Portanto, essa compreensão da intercessão de Jesus por nós influencia significativamente a nossa prática diária de oração e relacionamento com Deus. Conclusão da lição, aplicação. Assim como Jesus intercedeu a favor dos seus discípulos, somos convidados a viver em santidade, unidade e comunhão com Deus. Que esta oração sirva de estímulo para a nossa prática intercessória e para a nossa confiança no amoroso cuidado de Cristo, reforçando assim a nossa fé e o nosso compromisso com o reino de Deus. Interessante aqui, falando sobre a prática intercessória, nós orarmos intercedendo pelas pessoas, né? Eu escrevi aqui um comentário: quando intercedemos pelas pessoas, estamos deixando de orar por nós mesmos, pelos nossos interesses, e nós estamos orando, passamos a orar pelo interesse dos outros. Esse é um exemplo de altruísmo, né? Você está se preocupando com o outro, com o próximo. Altruísmo é o oposto do egoísmo. Egoísmo é você estar pensando em você. É o ego do grego, né? Ego é o eu, é o ego, o egocentrismo. Eu sou o centro, egoísmo. Mas o altruísmo é o outro. Você está preocupado com o outro. E quando a gente faz uma oração de intercessão, nós estamos preocupados com o outro. Nós estamos deixando de orar pelos nossos interesses, pelos nossos projetos, pela nossa vida. E nós estamos intercedendo pelo interesse, pelo propósito de outras pessoas. Eu entendo que a oração de intercessão é uma das orações que Deus mais se agrada. Deus se agrada de todas, né, irmãos? Mas eu entendo que essa oração de intercessão, ela é muito bem recebida por Deus, porque Deus percebe assim, olha, ele está deixando de pedir por ele para pedir por outro, né? Nós temos oração de adoração, de louvor, de agradecimento, oração para pedir, né? Eu acho que a mais frequente é a oração de pedir, né? E a gente às vezes também ora adorando, louvando, agradecendo, intercedendo. Mas é interessante essa questão da nossa prática intercessória. Interceder é pedir pelo próximo, é estar na brecha. Deus disse assim: procurei alguém que estivesse na brecha entre mim e este povo, mas a ninguém achei. Está lá no Antigo Testamento, Deus ele não achou ninguém que estivesse na brecha, se colocando na brecha entre ele e o povo, né? Você imagina aquela brecha, no cenário de guerra, estava lá o muro da cidade, aí tem aquela brecha, tem aquela parte do muro que está caída, e por ali o inimigo vai entrar, mas aí a pessoa se coloca ali naquela brecha para poder proteger a cidade, ele está sendo a barreira para proteger a cidade para o inimigo não entrar. Ele se coloca na brecha para proteger, para guardar aquele lugar. Então, Deus estava procurando alguém que estivesse disposto a prestar esse serviço,
e Deus não encontrou ninguém que estivesse na brecha. Que possamos estar na brecha, meus irmãos, que possamos estar na brecha pelos nossos familiares, pelas pessoas com quem nós convivemos, né? Que nós possamos estar na brecha intercedendo por eles, amém? Vamos continuar a lição, senão vira pregação, né? Comentário. Agora é a revista do aluno. Introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus e no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 do Evangelho de João. É uma oração de intercessão. O sacerdote, ele intercedia pelo povo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem um comentário aqui. Item 1. A oração de Jesus e a sua glorificação. 1.1. A oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17, versículo 1, versículo 1, está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente em João 16:13. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, ou então a oração sacerdotal de Jesus, ou então a oração da consagração. Olha só, os estudiosos chamam essa oração sacerdotal de Jesus de oração intercessória, porque ele estava intercedendo, e também como a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, versículos 1 a 8. Ele intercedeu pelos seus discípulos, João 17, versículo 9 a 19. E também fez uma oração pela igreja futura, João 17, versículo 20 a 26. É até interessante, né? Marcar essa subdivisão aqui. Dividiu João 17. Jesus orou por si mesmo, João 17, versículos 1 a 8. Ele intercedeu pelos discípulos, João 17, versículos 9 até 19. E depois ele fez uma oração pela futura igreja, João 17, versículos 20 a 26. É uma anotação interessante para fazer na Bíblia. Nós falamos, irmãos, da oração sacerdotal. A função do sacerdote. No Antigo Testamento, uma das principais funções do sacerdote era interceder pelo povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios e oração em seu nome. Então, o sacerdote era ele tinha como função interceder pelo povo. Por isso que se fala aqui sobre a oração sacerdotal de Cristo. E isso nos remete àquela explicação que nós falamos de Jesus ser reconhecido como sacerdote. Jesus, ele foi reconhecido como rei. As pessoas queriam proclamar Jesus rei. E Jesus saiu fora, né? Saiu fora. Ele foi embora. As pessoas falaram assim: grande profeta se levantou entre nós,
Jesus foi reconhecido como profeta. Jesus foi reconhecido como profeta, foi reconhecido como rei. E ele não foi reconhecido como sacerdote. Jesus era da linhagem de Davi, da linhagem real, da linhagem dos reis. Ele não poderia ser sacerdote. Então ele não poderia ser o Messias, porque o Messias exerceria a função de rei, sacerdote e profeta. E Jesus foi reconhecido como rei e profeta e não tinha como ser sacerdote. Ele era da linhagem real. Os sacerdotes eram da linhagem de Arão, né? Da tribo de Levi, da família de Arão. Mas aí o escritor aos Hebreus, ele resolveu esse problema, quando ele diz que Jesus tem um sacerdócio real, para o sacerdócio eterno, né? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi aquele homem que abençoou Abraão. Maior é aquele que abençoa do que aquele que é abençoado. Melquisedeque era superior a Abraão e Melquisedeque abençoou Abraão. E de Abraão, né? Abraão, Isaque e Jacó, o bisneto de Abraão foi, um dos bisnetos dele foi Levi, de onde veio o sacerdócio, os sacerdotes de Arão, de Levi, da tribo de Levi, da família de Arão. Vieram sacerdotes, que é descendente de Abraão. Mas maior era Melquisedeque, que abençoou Abraão e abençoou a descendência de Abraão também, foi abençoado. Então o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o sacerdócio de Abraão, que veio de Abraão, né, lá de Levi, o bisneto dele. Então o escritor aos Hebreus disse: Jesus era sacerdote sim, mas ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que maior é ele que abençoou a Abraão. Então ali o escritor aos Hebreus definiu e deixou claro que Jesus ele também cumpriu o sacerdócio. Então Jesus também era sacerdote, só que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então se ele foi reconhecido sacerdote, se ele foi reconhecido rei, se ele foi reconhecido profeta, ele cumpriu as funções que o verdadeiro Messias deveria cumprir. Por isso, e aqui ele fez a oração sacerdotal. E voltando lá no Antigo Testamento, uma das principais funções do sacerdote era interceder pelo povo. Então agora dá para você entender que quando Jesus fez a oração sacerdotal, ele estava como sacerdote, mas não como sacerdote da linhagem de Arão, de Levi, mas como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era maior do que Abraão, que abençoou Abraão. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque era maior do que o sacerdócio da casa de Levi. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o superior sacerdote, né? O sacerdote superior, o sumo sacerdote. Número 2, a oração de Jesus pela sua glorificação. A palavra-chave da lição é intercessão. Item 2, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte,
o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de sua vida, de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. João capítulo 17, versículos 3 e 4. Glorificar também significa exaltar, homenagear, engrandecer. Número 3, aqui é interessante, irmãos. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, antes que o mundo existisse. Jesus disse, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Existe uma doutrina que se chama doutrina da pré-existência de Cristo. A doutrina da pré-existência de Cristo é aquela que fala que Jesus já existia. E aqui mesmo, esse é um versículo que fundamenta essa doutrina. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Doutrina da pré-existência de Cristo. Pelo menos mais 2 versículos aqui, irmãos, que fundamentam essa doutrina. Quando Jesus estava lá debatendo com os judeus falaram assim, você não tem nem 50 anos e você conheceu Abraão? E Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse também é um versículo que fundamenta a doutrina da pré-existência de Cristo. Outro versículo que fundamenta a doutrina da pré-existência de Cristo, quando Jesus disse, os discípulos chegaram todos felizes, né, que os espíritos se submetiam a eles, que as pessoas eram curadas, e Jesus, no decorrer da conversa, disse, fiquem felizes, não por causa disso, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, e foi desenvolvendo ali a conversa com eles. Em determinado momento, Jesus disse assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Se Jesus viu Satanás caindo do céu, é porque ele estava lá, né? João capítulo 1, versículo 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa doutrina da pré-existência de Cristo, a gente estuda na Cristologia. Essa lição é rica, irmãos. Aqui no item 3, nós vamos estudar sobre eclesiologia. Agora aqui nós estamos esbarrando na Cristologia. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Continuando a leitura. Vamos começar aqui novamente, no item 3. A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como Verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Sinopse 1. Sinopse é um breve resumo.
A oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde a eternidade. Auxílio bíblico teológico, a oração por si mesmo. Do ponto de vista de Jesus, quando ele olha para os anos passados da sua curta permanência na Terra, há 4 coisas específicas e evidentes que ele realizou e que o haviam trazido até a hora. Número 1. Eu glorifiquei-te na terra. Ele teve uma glória com o Pai antes que o mundo existisse, e ele antevia que isso seria restaurado. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo. Colocado em linguagem moderna, ele estava dizendo que, a partir da perspectiva divina, a encarnação era um celebrado sucesso. Número 2. Tendo consumado a obra que me deste para fazer. O verbo grego para consumar é teleiosas, que significa completar, trazer ao final, terminar, realizar, trazer ao objetivo ou à realização no sentido de superação ou suplantação de um estado imperfeito de coisas por alguém que está livre de objeções. A obra é a redenção do homem e está consumada da maneira mais perfeita. Não se pode deixar de exclamar: Aleluia, está consumado. Número 3. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. A palavra grega para manifestar é ephanerosa, que significa tornar conhecido pelas palavras transmitidas, embora aqui o ensino seja acompanhado por uma revelação que vem da obra. Na adoração judaica era proibido pronunciar o nome de Jeová, Yahvé, mas agora o nome do Pai tornou-se conhecido e os homens já não precisam ter medo de pronunciar o nome sagrado. Número 4. Eu lhes dei as palavras que me deste. Ele, a eterna palavra viva, deu aos homens as palavras que eles receberam. Disto vem o conhecimento. Eles têm conhecido a verdadeira natureza de Jesus. Saí de ti, e a fé, e creram na sua missão, que me enviaste. Strachan comenta: os discípulos foram capazes, ouvindo as palavras de Jesus, de manter a palavra de Deus. Manter quer dizer mais do que obedecer, quer dizer proteger e comunicar ao mundo a revelação. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 1 dessa lição. Fizemos alguns comentários que estenderam o tempo, né? Falamos sobre a doutrina da pré-existência de Cristo, falamos sobre a questão do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, falamos sobre a questão de nós intercedermos pelas pessoas. Tem o plano de aula, né, que a gente sempre lê no tópico 1, que é a matéria que está na revista do professor. Tem a leitura bíblica, que também nós lemos sempre no tópico 1, no vídeo do tópico 1. Então, todo esse conteúdo faz com que o vídeo do tópico 1 seja mais longo. Mas é mais longo porque tem mais conteúdo e tem mais aprendizagem também, amém? Há algum conteúdo na descrição do vídeo, se você quiser consultar. Compartilhe esse estudo com irmãos, amigos e com todos aqueles que estão estudando esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.